abra sua palavra no Salmo 46. É um salmo que muitas pessoas sabem de cor. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quantos já ouviram? Quantos já falaram? Quantos conhecem esse salmo? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Então, o que é que nós dependemos desse texto? Que Deus nos serve de proteção nos momentos de angústia e ao mesmo tempo Ele serve de fortaleza. Fortaleza, preste atenção, a fortaleza ela pode ser vista como uma fonte, como isso aqui, olha, que eu liguei o carregador, a tomada, ali é uma fonte. A fortaleza ela pode servir de fonte, e a fortaleza pode servir de uma cidade murada. E nas minhas crises eu entro naquela cidade e me sinto protegido. Eu estou dentro de uma fortaleza, ok? Presta atenção. O que é que nós temos na fortaleza? Na fortaleza nós temos soldados, armamentos, pagamento, alimento, um acampamento, e nós temos todo tipo de armas necessárias para a guerra. Isso é uma fortaleza. Aqueles filmes de antigamente, tem poucas pessoas aqui de antigamente, né? A maioria tem menos de 40 anos. Mas nos filmes do Bonanza, do Cherokee, nos filmes do Charles Bronson, tinha aqueles fortes, que para nós é fortaleza, naqueles filmes eram fortes, onde ficava um exército dentro do forte. E quando chegava alguns inimigos, bandidos com aquela bandana, a cavalo, eles recebiam tiros das muralhas, das fortalezas. Então de lá de cima, os sentinelas já tiravam, acabavam com aquilo tudo, porque eles estavam dentro de uma fortaleza, muros altos, com sentinelas armados, e aí dentro tinha tudo necessário para se alimentar uma guerra. Então fortaleza é uma cidade pequena com todo tipo de aparelho e munições necessárias para defender aqueles que estão dentro dessa cidade murada, tá bom? Deus é o nosso refúgio no momento de fraqueza, de angústia. Eu corro para dentro daquela cidade porque Ele também é a minha fortaleza. Eu estou ali dentro, eu tenho alimento, eu tenho comida, bebida, dormida, roupa, eu tenho soldados para me proteger, eu tenho tudo. Eu estou seguro ali. Fortaleza. Agora preste atenção. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, por favor, abra lá. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Olha que coisa impressionante, irmãos. Por isso que eu vou brincar com vocês aqui. Não ande sozinho, não. Ande conosco. Não anda sozinho, não. Anda com o pastor Theo, anda com a pastora Cris, anda com a pastora Nélia, anda com os obreiros da casa do Senhor, anda com a doutora Vera. Não anda sozinho, não. Sozinho você pode ter muitas dificuldades. Ande com os obreiros da casa do Senhor, ande com a tropa de choque da casa de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia, nós somos
somos militantes da palavra, da fé, da obra da cruz, do evangelho de salvação, do evangelho de transformação, do evangelho de renovação, do evangelho de resgate da figura do homem e da mulher, da obra-prima de Deus. Então, as armas da nossa milícia, as armas que nós, como militares ou militantes do Santo Evangelho, da obra da cruz, usamos, essas armas não são carnais, são armas espirituais. A gente não vai vencer as batalhas contra um exército inimigo, transgressor, rebelde, expulso dos céus, um exército de demônios, um exército de Satanás, um exército tenebroso, um exército de trevas. Nós não vamos vencer isso com paus e pedras, porque na batalha, na luta espiritual, nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não vá numa luta espiritual com a força do seu braço. Primeiro que você, com os seus olhos, não consegue enxergar o seu inimigo espiritual. Ele é invisível. Alguns, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, Deus vai torná-lo invisível para você. Aquele vizinho endemoniado que você vê todo dia, aquele chefe que te persegue, que também é um endemoniado, esse aí é um inimigo que você, né, Carlinhos? Esse aí é um inimigo que você está vendo ali. Mas tem certos inimigos que ele vem na sua direção, você não sabe que direção que ele vem, porque ele vem do mundo espiritual, do mundo da maldade, das hostes celestiais da maldade, que se alojam nos lugares altos, nos lugares celestiais. Então as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia são espirituais. Você não vai conseguir vencer com a sua estratégia, com a sua inteligência, com a sua verborreia, com as forças do seu braço, com os seus diplomas, com os seus anéis, com as suas instruções. Não, porque as armas para combate no mundo espiritual, elas são armas espirituais. Continuando o versículo: não são carnais, mas sim poderosas em Deus. O poder vem de onde? Deus. De Deus. O poder não vem de mim, ele está em mim, mas ele vem de onde? Deus. Você hoje pode estar fraco, mas pode ser um período, pode ser uma opção, pode ser uma escolha, pode ser uma negligência, pode ser uma falta de esclarecimento, pode ser até um relaxo. Um dia eu cumprimentei o irmão: irmão, como é que você está? Tudo bem? Ele falou assim: olha, pastor João, posso ser sincero com o senhor? Pode. Eu só fiz uma pergunta, né? Como é que está? Tudo bem? Ele falou: posso ser sincero? Eu não estou melhor porque eu não quero. Me assustei, né? Se eu quisesse estar melhor, eu orava mais, eu jejuava mais, eu vigiava mais, eu acordava de madrugada, eu subia um monte. Mas, irmão, eu sou uma moleza para fazer isso. Por isso que eu estou padecendo. Mas se eu quisesse estar melhor, eu estaria. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Aleluia. Jamais perguntaria isso para você. Jamais. Jamais perguntaria se você pode estar melhor. Jamais perguntaria para você melhorar se depende de quem. Jamais perguntaria isso, porque é chato perguntar, mas jamais perguntaria se você pode fazer aquilo que te coloca numa situação melhor. Jamais perguntaria se você hoje está pondo culpa em pessoas pelas suas dificuldades, pelo seu fracasso. Jamais perguntaria isso, porque eu invadiria a sua privacidade. Ok? Mas eu pergunto para mim: eu posso estar bravo? Eu posso, depende de quem? De mim mesmo, de cada um. Não depende da coletividade, depende
depende da sua individualidade, do seu interesse, do seu esforço, dormir menos, acordar mais cedo, ler mais, gostar mais perto de pessoas que influenciam você para o bem e te ajudam a vencer bloqueios que nós vamos falar aqui para frente sobre esses bloqueios que nós de alguma forma temos, herdamos, recebemos, aprendemos, assimilamos ou fomos por uma ocasião acidental ou de instrução familiar, fomos enjaulados dentro desses bloqueios. São bloqueios que algumas vezes nós colocamos aqui dentro por prevenção, por medo, por trauma, mas algumas vezes nós fomos criados no meio que nos algemava. Imagine você, se você fosse um leãozinho muito feroz, e aí seu pai te colocou numa jaula para você não machucar ninguém. À medida que você foi crescendo, ele não aumentou o tamanho da jaula. Você foi crescendo e a jaula do mesmo tamanho. Então chegou uma hora que você tinha que se dobrar na jaula, porque o seu tamanho era enorme e a jaula continuava o mesmo tamanho. E quando você saiu de lá, você não conseguia dar passos. Por quê? Primeiro, porque você estava com problema de coluna. Segundo, porque você não tinha costume de andar. E terceiro, porque você foi criado dentro de um espaço reduto. Isso são bloqueios em que você recebeu por confinação, não por escolha. Você foi confinado, você não escolheu aquele bloqueio. Agora, olha só. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Opa! Mas nós acabamos de falar que Fortaleza é um lugar bom? É um lugar de segurança? Quando eu falo fortaleza no singular, eu estou falando de um lugar que me protege. Quando eu falo de fortalezas e eu tenho que destruir essas fortalezas, aí eu estou falando de uma palavra inglesa chamada mindset, que quer dizer crenças dominantes. O que são crenças dominantes? São coisas que falaram para a gente a vida toda e nós simplesmente aceitamos, nos encurvamos, nos encolhemos, nos reduzimos e achamos que aquilo é o extrato da realidade, ao ponto que não é. Daí os ditados mentirosos que nós aprendemos. A pressa é inimiga da perfeição. Mentira. A pressa é inimiga da refeição, não da perfeição. Eu estou com pressa para uma reunião no Ceará, eu vou de avião. Agora, se eu não estou com pressa, eu vou de Montijo, 40 horas. Mas se eu estou com pressa, eu vou de avião, 3 horas. É perfeito ou não é uma viagem de avião? O único problema do avião é que quando ele dá defeito, geralmente ele está lá em cima. Esse é o problema do avião. Ele só dá defeito lá em cima, aqui embaixo dificilmente ele dá. Aí a perfeição acaba ali no meio do caminho, né? Outra, manga com leite mata. Não, nunca matou. Isso é uma conversa dos senhores feudais que colocavam os escravos para trabalhar na plantação de manga. Na madrugada eles tiravam o leite da vaca e depois das 9 horas eles trabalhavam na plantação de manga. Então eles não recebiam marmitex nem boia fria, eles furtavam o leite e comiam manga. Então ele é menos leite para vender e menos manga para o comércio. E aí o capataz falou assim: eu resolvo isso aí rapidinho, patrão, deixa comigo. Um dia ele pegou um escravo lá, um trabalhador da roça, comendo manga, e deu um tiro de carabina no peito, estourou o camarada, e ele virou um tiro para baixo e ele sangrava por todos os lados, assim, aquele tiro de carabina. Aí chegou aqueles escravos da plantação de manga e disse assim: o que foi isso com esse manga? Eu tomou meio leite de manhã e agora comeu manga, não pode.
Isso criou um bloqueio. Mãe, depois da refeição, quem falou? Agora você cair numa piscina e se debater, nadar, você vai ter uma congestão. Mas você tomar um banho depois da refeição não tem problema nenhum. Agora nadar não pode. Por quê? Porque quando, olha, presta atenção, é uma explicação científica. Quando você faz uma refeição, o nosso gerente, que é o cérebro, ele recolhe sangue do corpo todo e concentra na área digestiva e digestória, para facilitar a quebra dos nutrientes. O estômago tem boca, mas não tem dente. Então isso é necessário que você mastigue. Então é o estômago que tem que mastigar. É a sua boca. Aí a maior parte do sangue está aqui nessa região. O que acontece? Quando você mexe as extremidades, o sangue vai daqui para as extremidades. E aí falta sangue aqui, aquele bolo alimentar te empanzina. Você acaba morrendo de congestão. Por quê? Você se movimentou, o sangue migrou para as extremidades e aí deu problema no aparelho digestório. Ok? Então são ditados que nós aprendemos que criaram uma crença dominante. E essa crença dominante se transformou num bloqueio. E esse bloqueio faz com que a gente tenha dificuldades. E o texto diz: para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? São coisas que nós aprendemos lá atrás, aprendemos no passado, aprendemos em algum momento da nossa vida, e aquilo nos reduz ao que somos e nos impede de melhorar o que nós podemos ser. Nos reduz ao que somos e impede de nos melhorar ao que realmente nós podemos ser. Por isso que muitas pessoas carregam complexo de inferioridade, carregam traumas da infância, carregam costumes e trejeitos que herdaram numa família talvez conservadora, talvez ultraconservadora, talvez atrasadíssima intelectualmente. Eu deixo para você escolher o critério. Tem famílias conservadoras, tem família ultraconservadora, mas tem família, pelo amor de Deus, gente, o atraso estacionou ali. São pessoas completamente atrasadas, pessoas que não tiveram aproximação de livros, não tiveram contato com novas teorias através da leitura, pessoas que não tinham sequer meios de se aproximar de algo que renovasse as informações. E o mundo que nós vivemos é o mundo da velocidade das informações. Eu estou dando aula e quando eu falo de um livro, alguns alunos já falam assim: tem esse livro em tal lugar, custa tanto. Eu acho que isso é o máximo. Aí eu falo assim para eles: então eu vou te mandar esse livro em PDF, você não vai pagar nada. Quando terminar a aula, eu já publico o livro em PDF no grupo. Acabou a desculpa de dizer: eu não tenho para comprar. Mas tem gente que não tem para comprar e não tem interesse em ler. Sabe o que é isso? Crença dominante. Crença dominante é aquelas pessoas que estão contentes com o que têm, com o que são, com o que vivem e não querem melhorar. Mas você pode melhorar. Depende de quem? De Jesus? Do Espírito? Da Palavra? Da Igreja? Depende de cada pessoa. Então as nossas armas não são carnais para a destruição das fortalezas. O que são as fortalezas? As fortalezas são crenças dominantes. São trejeitos que nós herdamos, são coisas que nós assumimos para nós. Você precisa lembrar de uma coisa: aquela irmã ali de palitozinho, de blazer amarelo, ela tem uma idade onde ela trabalha, tem o salário, tem os cartões, várias contas, a ponta do dedo, em banco. Minha mãe nunca trabalhou.
senão em casa. Minha mãe nunca pegou ônibus, senão para nos levar no hospital. Meu pai bancava tudo, pagava tudo, comprava tudo. Na época do MAP, 48 parcelas no carnê. E todo ano ele fazia uma mega compra. Teve uma época que ele tinha 7, 8 carnês do MAP. Quem lembra do MAP? Ah, vocês não sabem o que era a loja, gente. Só quem entrou no MAP. Viaduto do Chá ali, né? Praça Ramos de Azevedo. Ah, vocês não sabem o que é MAP. Isso, Esla, Marisa, essas coisas aí, fica tudo lá para trás. MAP era o MAP. Até meia-noite. MAP. Ok? Então, olha só, aquela senhora, aquela moça, aquela menina, aquela mulher, aquela jovem irmã, ela está numa geração diferente da minha mãe. Minha mãe foi criada numa crença dominante. Ela já não. Ela já é aquelas pessoas que compram o que ela quer, ela paga com os cartões dela, ela vive a vida dela, casada ou solteira, ela tem a economia dela. Por quê? Porque ela vem de uma outra geração. Agora, nós precisamos entender que crenças dominantes, fortalezas em que nós fomos confinados e acondicionados, nos tolhem. Eu estou falando, dando exemplo daquela irmã, de amarelinho ali, eu estou falando dela, me referindo a coisas materiais. E se eu falar de coisas espirituais? Sabe que as crenças dominantes, elas atrapalham a gente mais nas coisas espirituais do que nas coisas materiais? Porque nas coisas materiais você vive num mundo evolucionista, você vive no mundo das cápsulas, você vive no mundo das gotas, você vive no mundo das pílulas, você vive no mundo do bisturi, você vive no mundo da intervenção cirúrgica. E quando se trata de coisas espirituais, que cápsula você toma? Que pílula você toma? Que intervenção cirúrgica você toma? Senão a da razoabilidade, da inteligência emocional, do trato espiritual, da dependência não física, médica, química, terapêutica, mas aquela da intervenção divina. Olha, permita-me mostrar um texto para vocês aqui, 2 de Pedro 2, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, lá no finzinho, perto do Apocalipse, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha, eu queria que vocês marcassem com a caneta esses versículos aí, porque eles vão servir de antídoto para a autossabotagem. Antídoto para a autossabotagem. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, grife aí, divino poder nos deu tudo. O que diz respeito à vida, pelo divino poder, pelo poder de Deus, Ele nos deu tudo com respeito à vida, não é? Ele não deu frações, Ele não deu fragmentos, Ele não deu figurinhas que compõem um álbum, Ele te deu o álbum completo, Ele te deu tudo. Olha lá, a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Eu te pergunto, o que é que você não consegue? O que é que você não conquista? O que é que você não vence? O que é que você não cura quando você é participante da natureza divina? Tem limites para
para quem é participante da natureza divina? Então eu te pergunto, por que você vive uma vida limitada? Porque você ainda não tomou posse de ser participante da natureza divina. Ah, mas o meu casamento está ruim. Se você tivesse usado a natureza divina para escolher, estaria bem. Você usou a natureza humana. Ah, Deus abriu uma porta para mim de emprego, mas eu trabalho de segunda, de domingo a domingo, das 10 às 10. Não consigo vir para a igreja. Não foi Deus que abriu essa porta. Parece, mas não foi. Porque jamais Deus abriu uma porta e essa porta te colocaria para fora da porta do átrio santo, da porta do santuário. Você, por necessidade, carência, afogamento, não participar da natureza divina, não discerniu o tipo de porta que foi aberta. Perceba que hoje você precisa sair daqui dizendo assim: eu preciso ser participante da natureza divina. Você ser participante da natureza divina, preste atenção nisso aqui, não é você possuir Deus, é Deus te possuir. Aleluia. Não é você buscar cura, mas é deixar Deus ministrar a cura na área que você está enfermo. Aleluia. Olha, vocês estão vendo isso aqui? Dá uma olhadinha nas paredes. Olha que bacana, não é? Está bacana? Mas você vai perceber, tem um lugarzinho aqui. Se você entrar com uma espátula, ó, vai mostrar uma umidade escondida. Então é momento de você entender que muitas vezes destruição da fortaleza é permitir que pela ministração da palavra, da ciência, dos aconselhamentos, porque no aconselhamento há uma multidão, na multidão de aconselhamento há sabedoria, é permitir que a espátula raspe uma tinta que esconde uma umidade que emolora, que enferruja, que deteriora, que estraga partes da área da sua vida. Quando você decide tratar a destruição das fortalezas, então você se abre para que o Espírito Santo coloque a espátula naquela parte embolorada, mofada, solta, desprendendo, e trate com profundidade coisas que são lá de trás, não de agora. Alguma palavra que te falaram no seu processo de educação. A criança, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? A criança com 6 meses de idade, a alma é assim. 1 ano de idade, é assim. 7 anos de idade, é assim. Isso aqui é o que ela viu, testemunhou, observou, aprendeu, depreendeu no relacionamento com os pais, no lar em que ela existiu, na forma como ela foi tratada,
nos trejeitos em que ela observou. E aí, quando ela está com 7 anos de idade, ela vai ser o que os pais colocaram nela. O que ela viu, o que ela ouviu. E aí ela começa a viver em função disso. E para tirar isso aqui, o pai dizer, não era isso que eu queria falar para sua mãe, eu falei num momento de raiva. E a mãe falou assim, não filha, não era isso que eu queria falar para o seu pai, eu falei num momento de pânico, de estresse. Como é que você apaga da alma da criança aquilo que ela assimilou? Essa criança aqui vai à infância, vai à adolescência, vai à adultice, em caminho à maturidade. Se ela não for participante da natureza divina, isso vai refletir nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu trato, no seu modo vivendes. Se ela viu a decepção que a mãe passou com o pai, ela vai ter uma decepção impregnada nela. E ela vai achar que todo mundo, todo homem é igual ao pai. Se ela viu ela destratar o pai, ela pode assimilar aquilo como um procedimento padrão. E quando ela tiver um relacionamento, ela destratar a pessoa do seu relacionamento. Se ela vê a infelicidade amorosa da mãe, ela pode achar que ela vai ter aquela mesma infelicidade amorosa, porque de certa forma ela adquiriu o padrão mãe e se decepcionou com o padrão pai. É que muitas pessoas aqui não fizeram parte de uma época que nós vivemos bacana, né, dos super-heróis da Liga da Justiça, onde todo filho queria ser um Superman e toda filha queria ser uma Mulher Maravilha. E aí, quando o Superman se uniu com a Mulher Maravilha, né, na Liga da Justiça, é a Mulher Gato, né? Eles não se entenderam. E aí quebrou aquele mito da possibilidade de eles serem um casal perfeito. Então foi destruída aquela teoria da perfeição entre os super-heróis. Aí o filho para de olhar para o pai como um Superman, como um padrão, como um modelo a ser seguido. A filha para de olhar para a mãe como a mulher maravilhosa, a mulher padrão, a mulher modelo, a mulher eficiente, a mulher poderosa, a mulher salvadora da pátria. E aí estabelece-se uma confusão que bloqueia e vira uma fortaleza. E quando eles não estão na dependência da natureza divina, aí eles acham que todo problema deve ser resolvido com a força do braço, com a força da inteligência, com a força do conselho de pessoas inaptas a aconselhar. Dá uma olhadinha aí no Salmo 1. Olha que poço de informações nós temos no Salmo 1. Você pode retirar de lá, do Salmo 1, baldes de procedimentos positivos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você recentemente chegou à fé, mas antes de você chegar à fé, você foi buscar conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores e se assentou na roda dos que escarnecem. Aí você chegou à fé, glória a Deus, chegou à fé. Você chegou
no poço de água que emana da fonte perene do amor, que é o trono da graça de Deus. E quando você começa a beber desta água cristalina, a água que salta para a vida eterna, que emana da fonte perene do amor, que é o trono da graça de Deus, você começa a perceber como você buscou informações nos lugares errados, e essas informações te conduziram numa direção errada, te fizeram pensar da forma errada, te fizeram agir da forma errada, te fizeram chegar onde você chegou. Agora você está bebendo da fonte perene do amor, mas você tomou muitas decisões lá atrás, orientadas por pessoas que não eram aptas para te orientar. Abre aí, por favor, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, ele é um texto clássico para te dar uma dica de que você precisa usar um bom combustível na sua máquina. Eu tenho um carro 2011, nunca, irmãos, nunca coloquei um combustível barato. Sabe o que é combustível barato? É aquele que está muito abaixo do normal. Está aqui, irmão, pastor, é o que pode falar mais especificidade, conhecimento da área do combustível. Mas, irmão, pare de colocar combustível barato no seu carro. É barato porque tem alguma coisa barata, talvez mais alta do que álcool, talvez mais alta do que gasolina, talvez mais alta do que gasolina. Eu nunca tive problema com ignição, com falha mecânica, porque eu sempre coloquei combustível bom. Agora, olha aqui, Provérbios 4, 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, sobretudo o que se deve guardar. Então, o que você guarda? Vamos ver o que você guarda. Discos antigos, roupa que não cabe mais, ternos apertados, sapatos furados, aquela parte de baixo do liquidificador, porque você não acha o copo que quebrou. E você casou com aquela parte de baixo e não serve para nada. Aquele forninho que já não esquenta, aquela faca que já não corta, aquele martelo que está encepado, porque você já não usa mais e ele não amassa mais na carne. Um ralador enferrujado, sabe o que é ralador? Irmão, pelo amor de Deus, chega em casa hoje, arranca a roupa e fala assim: deixa eu ver o que eu estou guardando aqui. Olha, se alguém aqui já mudou 4 vezes de casa, quem já mudou 4 vezes, anda só com o extremamente necessário. Ele aprendeu a descartar, porque ele fica carregando para lá e para cá, coisa que ele nunca usou, não vai usar, e nem a sua descendência vai usar. Pelo amor de Deus, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você quer guardar coisas? Guarda o teu coração. Do que? Guarda o teu coração de você usá-lo como uma caçamba de escombros e entulhos emocionais, decepções, ressentimento, traição, coisas ruins. Você emprestou e não recebeu de volta, você comprou e não recebeu a mercadoria, você confiou e foi traído, você casou e acabou o casamento, um filho ingrato, a mulher que fala mal pelas suas costas, o marido que não reconhece e não honra a mulher. Pelo amor de Deus, jogue o lixo no lixo, não no coração, porque essa caçamba de escombros, de entulhos emocionais, vão
criadouro. Fala mesmo, Jesus. De chikungunya, dengue, insetos vorazes, destruidores, coisas ruins que vão afetar a sua mente, te despreparando para coisas boas, maiores, melhores e excelentes, advindas de Deus. Aleluia. Ô, glória. Ah, mas eu tenho dificuldade de vencer na vida. Meu irmão, vou orar na sua cabeça. Para de falar isso. Quando você fala, eu tenho dificuldade, você constrói uma cerca. Você tem que falar assim, até aqui eu encontrei muita dificuldade, mas a partir de hoje eu vou romper essa dificuldade. Ah, meu casamento é um problema. Seu casamento foi um problema. Agora ele vai se transformar em solução. Você tem que contribuir para você romper as fortalezas. Agora você fica pintando as grades, em vez de remover as grades. Você fica trocando os cadeados, em vez de quebrar os cadeados. Você fica choramingando, ao invés de arrancar a carapaça dos impedimentos. Capítulo 12, verso 1 de Hebreus. Você pode ler. Glória a Deus. E ele diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha aqui, olha. Eu percebi que isso aqui está sendo um embaraço para mim. Eu não estou feliz com isso aqui. O que eu vou fazer? É um embaraço. Você vai ficar carregando isso aí até quando? Agora está frio, né? Irmão, você diagnosticou, você constatou, você percebeu, você está convencido de que aquilo é um embaraço. Casou com o embaraço? Arranca aquilo e joga fora. Você enxergou, Deus te mostrou. Isso aqui é tranqueira. Se livre da tranqueira. Não estou falando da sua esposa, nem do seu marido. Não estou falando disso. Mas talvez um comportamento contumaz, teimoso, repetitivo, insano, insensato está atrapalhando a melhora se instalar no seu casamento, nos seus negócios, na sua profissão. Tem aqui uma pessoa que é especialista em cultura. Não vou nem perguntar para ele se ele usa rolo barato. Não, rolo barato. Ele é bom na hora que você paga, mas ele não deixa uma parede sedosa, acetinada. Ele não fecha. Daqui a pouco ele exaure. Você tem que comprar outro. 2 rolos ruim é o preço de um rolo bom. Então é melhor você usar um rolo bom. As irmãs que fazem bolo, ela não fica trabalhando lá com Farinha com fermento. mas eu digo aquelas máquinas lá que vieram da China. Aquilo ali, irmão, é descartável. Pega uma valita, uma Blackback, uma Cadence. Aprontou. Quando você compra um lugar, você vai lá, põe tempo. A panela fica amarela, a casa fica fedendo, o cheiro entra no guarda-roupa, seu terno parece uma casa de cigano, cheiro de calabresa. Irmão, você tem que romper as fortalezas. Glória a Deus. Nós aprendemos aí um negócio aí, um tempo atrás, né? Sou pobre, mas sou Limpinho. limpinho. Sou pobre, mas sou limpinho.
Está entendendo? As fortalezas não sou eu, professor Valmir, que vai te apontar quais são. Mas você nesse exato momento já está lembrando, percebendo, mapeando e buscando força para dizer assim: eu vou ter que abandonar essa coisa, eu vou ter que mudar essas coisas. Ô, glória! Quando você pega o seu celular, eu estou orando ali e falo: Senhor, perdoa nossos pecados. As buscas que a gente faz no celular aí, não tem uma lupinha ali? Às vezes você se sente sozinho. Deixa eu fazer uma busca aqui. Ali, sai de tudo naquela busca. Então você percebe todas as buscas que eu faço. No momento que eu estou ocioso, no momento que eu tem ninguém olhando, eu posso olhar aqui o Espírito Santo assim: não acredito que você está olhando isso aí. Depois dobra o joelho: Senhor, só o Senhor para me dar. Mas agora há pouco o Espírito Santo estava vendo você fazer uma busca ali, lembra daquelas buscas que estavam no final? Olhar coisas que não são, não trazem frutos, não te direcionam, não produzem crescimento espiritual. Andar com pessoas que talvez estão saturadas, não te oferecem nada. Então é momento da gente entender uma coisa. Uma hora já falando. É momento de entender uma coisa. Grande parte das nossas fortalezas, aquelas fortalezas que a gente tem que vencer, superar, demolir, remover do nosso dia a dia. Grande parte dessas fortalezas não é necessário um trabalho de engenharia, é necessário um trabalho de sinceridade, é necessário um trabalho de autenticidade, um trabalho de orientação pedagógica. Busque orientação pedagógica para você eliminar essas crenças dominantes, essas fortalezas que te emperram. Já viram nas mídias, nas televisões, você vê aquela pessoa assim, presa a um monte de elástico, e ele fazendo assim, se exercitando, e ele não sai do lugar, porque aqueles elásticos estão presos em uma base, e ele está ali fazendo força, cansando, suando, mas ele não progride. Muitas pessoas precisam se desvencilhar dessas amarras para você poder progredir, ficar solto, liso, leve e solto. Fala comigo: liso, leve e solto. Eu preciso me desvencilhar de algumas amarras. Agora você pensa aí, fala não. Pensa aí. Eu sei quais são essas amarras. Se você sabe, inicie um tratamento de se desvencilhar dessas amarras. Sabe onde essas amarras estão? Elas começam no corpo. E você, por não ser participante da natureza divina, permite com que elas migrem para dentro. Aí elas se instalam, criam raízes na alma. E por você não perceber que você precisa de armas espirituais e não carnais, sem você perceber, elas migram da alma para o espírito. Quando está no corpo, o que você faz é prejudicial ao corpo: glutonaria, bebedice, inveja, orgulho, teimosia, jactância. Mas se você não se livrar disso enquanto está no corpo, ela vai para a alma, e na alma
ela começa a fervilhar. Como alguém tomou aqui sal de fruta efervescente? Vitamina C efervescente? Ela começa a efervescer no corpo e liga na alma. E quando ela chega na alma, ela começa a detonar os sentimentos saudáveis, porque a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, dos desejos e a vontade de realização. É na alma que você sente aquele arrepio gostoso assim que você fala. Então a alma já está cedendo aos sentimentos, às emoções, aos pensamentos infrutuosos e pecaminosos e aos desejos do corpo. O que é que o corpo gosta? De coisa que traz sensação, cosquinha, prazer, orgasmo. E quando isso não é direcionado pelo Espírito, a alma, ela vai cativando o corpo a ser detento, servo, escravo da alma. Até aí, irmãos, isso é o homem natural. Mas quando você entende que nós estamos nos domínios do Espírito, aí alguém tem que gritar nessa casa, porque o negócio está sem gerência. E se o seu espírito ele está enfraquecido, prostrado, dominado pela alma, está decretado uma falência espiritual. Mas quando você nutre o seu espírito de aconselhamento, de palavra, de oração, de consagração, de direção, de obediência, o seu espírito grita com a alma, e a alma recua, e o corpo obedece. Agora, se o seu espírito estiver raquítico, quem vai mandar? A alma. Quem vai se realizar? O corpo. O corpo é carne. E Jesus disse que a carne é fraca. Grande parte das nossas realizações não se conclui. Por quê? Porque a gente se prostra, se rende, se inclina para a alma. A alma, ela obedece 5 sentidos, nas mulheres 6, em algumas 7, em outras 8, em outras 10. Mas vamos ficar nos 5. Quais são os 5 sentidos que a alma usa como janelas para o mundo externo? Visão, audição, olfato, tato, paladar. A alma usa esses sentidos para que as sensações sejam nutridas por essas janelas com o mundo exterior. Por isso que a gente tem que saber olhar, tem que saber falar, tem que saber reconhecer o cheiro. Agora presta atenção, presta atenção. O Espírito, ele usa esses mesmos sentidos para se proteger. A alma usa para se alimentar. O Espírito usa para se proteger. 5:14 de Hebreus. Abra aí. 5:14 de Hebreus. Olha que coisa interessante. 5:14 de Hebreus. Mas o alimento sólido é para os perfeitos. O alimento sólido é para os perfeitos, que em razão dos costumes têm os sentidos
para discernir tanto bem quanto mal. O alimento sólido é para os perfeitos. Essa palavra perfeito, na tradução do original grego, não é isento de falha, absoluto nos seus acertos. Não, a palavra perfeito aí é maduro, o produto acabado, adulto, estruturado. O alimento sólido é para o adulto. O versículo anterior diz que o leite é para o menino. Pode olhar no 13. Está dizendo que o leite é para o menino. E o 14 diz: mas o alimento sólido é para os perfeitos, que é em razão dos costumes. A palavra costume também vem de etne, etique, do grego, que quer dizer ética, procedimentos. O alimento sólido é para os adultos que, em função dos procedimentos da sua ética, têm os sentidos, os 5 sentidos, exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Ok? Então, você precisa de aconselhamento? Sim. Você precisa de tratamento? Sim. Para te nortear. Mas são os seus sentidos que vão te ajudar a fugir do mal e escolher o bem. Os seus sentidos, não os meus, são os seus. A multidão de conselhos traz a sabedoria, mas são suas ações, segundo os seus sentidos, que vão fazer com que você caminhe na direção correta. E quando você caminha na direção correta, você vai se desprendendo daquelas amarras, você vai logrando passos firmes, melhora a lucidez da sua visão, e você consegue enxergar o que são crenças dominantes, fortalezas, e você consegue usar as armas espirituais na direção certa para você viver uma vida plena. Irmãos, pelo amor de Deus, se o Espírito Santo habita em nós, por que é que nós temos tantas amarras? Por que é que nós temos prisões a fortalezas? Por que é que nós vivemos atrás de grades emocionais, sentimentais, psicológicas, neuróticas, neuropsicóticas? Porque ainda não houve a devida libertação, não houve a cura interior. Você é feliz, você dá glória a Deus, bate o pé, canta, dizima, mas você ainda está enfermo espiritualmente. E você precisa ir em busca dessa cura. 4:12 de Hebreus. Olha, você está no 5:13, 14, volta na mesma página, 4:12. Olha só, antídoto para você vencer as amarras, as fortalezas e a autossabotagem. O que não deixa você ser o que Deus quer que você seja na plenitude do Espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e ela é apta para penetrar na divisão da alma e do espírito, dos pensamentos, das intenções, nas juntas e nas medulas, coisas aglomeradas, porém distintas. Alma e espírito são coisas aglomeradas, mas elas são distintas. A alma é a sede das emoções, o espírito é a sede da espiritualidade. O espírito é a casa de Deus, é a sede de Deus. E a alma é a sede das emoções, pensamentos, desejos, intenções. São coisas aglomeradas, porém distintas. É como marido e mulher, são coisas aglomeradas, mas ele tem um CPF, ela tem outro. Mas é um casal, mas cada um tem um CPF. Pensamento e intenção. Uma coisa é o que você pensa, outra coisa é que você fala assim: não, eu entendi o que você quis dizer, não, eu gostei até do conselho, obrigado, mas eu vou fazer isso aqui.
que a gente sofre muito no campo do aconselhamento por causa disso, porque a gente aconselha, a pessoa fala assim, nossa, eu achei espetacular essa ideia que você me deu. Aí, obrigado, tá? Deus te abençoe. Ó, agora sim, agora eu vou fazer do jeitinho que você fez. Aí ela sai assim, não guardo isso aí não. Uma coisa é o pensamento, outra coisa é a intenção. Se você quer uma mudança em direção à cura interior, não basta o pensamento. Você tem que vencer as intenções. Porque às vezes você pensa certo, mas na intenção você age errado. Você pensa que precisa ser liberto, mas na intenção você continua teimoso. Você pensa que sabe o que está fazendo, mas na intenção você está repetindo o erro. Eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para os parentes de vocês. Vocês vão levar essas informações para eles, tá bom? Amém. Não. Dizendo como é que vocês vão ensinar as pessoas ao seu redor. Fala, Jesus. Vamos finalizar? Eu queria falar sobre o castelo de mentira, mas não dá tempo já. Uma outra oportunidade a gente fala sobre o castelo de mentira. O que é o castelo de mentira? O castelo de mentira não é as mentiras que você faz, que você fala. É as mentiras nas quais você crê.